Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Assim está escrito: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Esta orientação do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja que estava na cidade de Colossos, dando esta orientação a maneira como eles deveriam viver a vida cristã. Qual era a realidade da vida cristã para aqueles que tinham sido alcançados pelo Senhor Jesus? Nós encontramos, primeiro versículo, ele dizendo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Este ressuscitar com Cristo é no sentido espiritual. Quando nós estávamos no mundo de trevas e de pecado, a palavra de Deus diz que a nossa condição era mortos em delitos e pecados. Então, o nosso espírito, que é o que tem acesso com o Espírito de Deus, por onde o Espírito de Deus se manifesta, ele estava então morto, subjugado, porque a carne dominada pelos desejos da alma, que estava debaixo do poderio do pecado, estava escravizado, corrompido, distante, errante e sem ter um sentido verdadeiro. Esta era a condição em que nós nos encontrávamos até o dia em que o Senhor Jesus Cristo nos alcançou por graça e misericórdia, nos salvou, nos libertou, perdoou os nossos pecados, tirou de nós aquele peso de condenação que nós tínhamos, purificou a nossa consciência, nos levou a um encontro pessoal com Ele. Deste encontro resultou o crer na obra de Jesus e, simultaneamente, também o arrependimento daquela vida que nós estávamos vivendo. Uma vida separada de Deus, uma vida em trevas, uma vida em pecados, uma vida perdida, errante. E isto levou-nos a crer no Senhor Jesus e nos arrepender da vida que estávamos vivendo até então. E ao observar e ouvir o que Jesus tinha para cada um de nós, através do seu sacrifício, da sua vida, para nos libertar, salvar, perdoar e transformar, isso levou-nos a crer no Senhor Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa alma. Portanto, nós nos deixamos dirigir pelo Senhor, porque Ele nos alcançou, Ele nos salvou, Ele nos aproximou dele mesmo, para que pudéssemos então ter comunhão com Jesus Cristo, através dele a comunhão com Deus e o acesso livre para a presença do Senhor nosso Deus. Então, quando Paulo escreve aos irmãos de Colossos, ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, já passamos pelo processo do novo nascimento, o nascimento espiritual. Esse nascimento espiritual é gerado pelo poder de Deus. O Senhor Jesus, quando João deixou escrito lá no Evangelho, no capítulo 1, versículo 12, disse que ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a tantos quantos o receberam,
Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram da vontade do varão, não nasceram do sangue, mas nasceram de Deus. E quando Jesus estava conversando com Nicodemos naquela noite, ele disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele não entendeu. Jesus disse: quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Era a experiência de salvação, de libertação, de transformação, de restauração, de ressuscitar o nosso espírito que estava morto, restaurá-lo em vida à comunhão com o Espírito de Deus. Então, este é o caminho do novo nascimento. Então, quando Paulo diz aqui, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Uma vez que nós morremos para o mundo, para o pecado, para o engano, para a vaidade, e nascemos para o reino de Deus, então diz-nos a palavra, buscar as coisas que são de cima, porque Cristo está em cima. Ele foi assunto aos céus, foi glorificado, está à direita de Deus Pai. Está, conforme diz aqui, assentado à destra de Deus. Então, nós precisamos agora, com esta vida cristã, com esta vida prometida por Jesus e que estamos desfrutando dela, buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque quando se fala as coisas da terra, as coisas ligadas ao Espírito que opera nesta terra. Quando se fala buscar as coisas de cima, fala-se de buscar as coisas pertencentes a Deus, as coisas de natureza divina para a nossa vida. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Não somente buscar, mas no versículo 2 ele deixa claro o seguinte: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não somente buscar, mas pensar. Então, o entendimento, o coração e a vontade têm que estar em harmonia para buscar as coisas que são de cima. E buscá-la com o pensamento voltado nelas, com o coração disposto a receber. Porque agora este é o nosso direcionamento. Fomos levados por Jesus à presença de Deus. Então, buscar as coisas que são de cima e pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Outrora, o nosso pensamento era ocupado com as coisas que são da terra. Agora, em novidade de vida, vivendo na presença do Senhor Jesus, nós temos o dever de buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Por que isto? Porque já estáis mortos. Já estamos mortos para o mundo e para o pecado. E agora fomos ressuscitados para viver com Deus e para Deus. Então ele diz, porque já estáis mortos, então agora a vossa vida está escondida com Cristo e Cristo em Deus. Então observe agora que a nossa vida ela é colocada em Cristo. Cristo é o refúgio, é o esconderijo para a nossa vida. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis em glória com ele. Um dia o Senhor vai se manifestar em glória. E nós que estamos escondidos em Cristo, vamos também ser manifestados em glória diante da presença do Senhor. Então esta foi a orientação de Paulo para aqueles irmãos, para que eles pensassem nas coisas que são de cima, buscassem as coisas que são de cima, porque a vida deles agora estava numa outra direção,
servindo a um outro Senhor, agora o Senhor Jesus Cristo, como Salvador, como libertador, como guia, como nosso orientador, que nos conduz com sua forte e poderosa mão. Então, esta nossa vida cristã, vida vivida através do Senhor Jesus Cristo, ela tem algumas características. Por exemplo, nós agora desfrutamos a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Antigamente, nós dizíamos que éramos livres e que tínhamos liberdade, mas na verdade isso era um engano. Era um engodo de Satanás para a nossa vida, porque nós não tínhamos liberdade. Nós estávamos escravizados, sentenciados pelo príncipe das trevas para fazer a vontade dele. E era uma ilusão, achando que estávamos fazendo a nossa própria vontade, quando nós estávamos sendo obrigados pelo poder e a escravidão do pecado a viver e agir daquela maneira. Então, aquela liberdade era uma liberdade duvidosa na nossa vida. Não é a verdadeira liberdade. Mas agora, em Cristo, nós desfrutamos da verdadeira liberdade. O próprio Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós fomos levados a Cristo, e em Cristo conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou. Esta verdade é uma pessoa, é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículos mais adiante ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdade liberta, o Filho liberta. Então o Filho é a verdade. Então agora temos uma liberdade verdadeira, porque esta nossa liberdade, ela está fundamentada, ela é originária da nossa vida com Jesus. Ele nos libertou, ele nos tirou da escravidão, da opressão, do engano, da mentira, da vaidade, nos colocou em novidade de vida para andarmos em liberdade diante da presença do Senhor, sem que fôssemos oprimidos e escravizados. E agora nós o servimos com alegria, com uma alma voluntária, com gratidão por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez e continuará a fazer na nossa vida, para nos levar em plena comunhão e relacionamento com o Senhor nosso Deus. Então, a primeira característica desta vida em Cristo é desfrutarmos desta verdadeira liberdade. Então, este é o primeiro ponto que nós precisamos ter bem claro no nosso coração. Nós estamos desfrutando da liberdade que nos é oferecida através da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso libertador. Ele nos libertou. Ele proveu esta liberdade para cada um de nós. E nós hoje podemos cantar: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Outrora escravizados, mas agora livre, liberto, transformado por Jesus. E esta vida em Cristo que desfrutamos, ela tem também como característica o serviço ao próximo. Nós vivemos em função do amor de Deus manifestado na nossa vida, e assim como fomos alcançados por Jesus através de pessoas que nos falaram a respeito de Jesus e nos colocaram em contato com Jesus, agora nós, estando em Jesus, precisamos também falar a outros que ainda não o conhecem, e isto deve ser a nossa vida de amor ao próximo, servi-lo uns aos outros e de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Então, serviço ao próximo é uma característica
desta vida cristã e liberta que nos é oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Esta é a segunda característica. A primeira já vimos que é a liberdade verdadeira e a segunda é o serviço voluntário ao próximo, em benefício. Ser um instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. A terceira característica desta vida cristã, nós entendemos que ela se resume através do amor. A palavra de Deus diz para amarmos uns aos outros com um amor fraternal, amar cordialmente, amar de coração, na expressão do amor de irmãos, o amor que Deus colocou em nosso coração, que foi derramado através do Espírito Santo. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós agora, alcançados por este amor, desfrutando, sendo beneficiário dele, nós agora temos também que amar ao próximo, não somente servi-lo em nome do Senhor, mas também amar ao próximo. Porque quando estamos no exercício do amor cristão, nós estamos identificando que a nossa vida em Cristo, ela está sendo manifestada pelas suas características. Então, o amor ao próximo é uma dessas características. Um amor sem interesse, um amor em função do amor de Deus por nós, da obra realizada pelo Senhor Jesus. Ele tudo fez por amor à humanidade. Então nós precisamos agora, com esta vida cristã, demonstrar este amor que nos atraiu e este amor que nos move a servir a Jesus e demonstrar e oferecer também este amor ao próximo, ao carente, ao necessitado, ao perdido, para que possamos falar a ele a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então esta é a terceira característica desta vida que vivemos em Cristo e por Cristo e para Cristo. São nesses sentidos, em Cristo, por Cristo e para Cristo, como seus representantes aqui nesta terra. A quarta característica da vida cristã é que nós agora somos submissos ao Espírito Santo, que ele foi enviado por Jesus para nos ensinar, para nos guiar, para nos instruir, para estar junto a cada um de nós, nos capacitando, nos orientando, instruindo, para que venhamos a desempenhar esta vida cristã da melhor maneira possível, usufruindo os benefícios da comunhão que temos com o Senhor Jesus Cristo. Então, pensando desta forma, esta submissão à palavra de Deus diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar no espírito é submeter-se ao espírito. Andar e viver segundo a orientação do Espírito de Deus que opera na nossa vida. São características da vida cristã, porque só o Espírito Santo tem este acesso livre a Cristo e a Deus e ao nosso coração. Então ele trabalha neste meio para suprir as nossas necessidades, levando-nos a Cristo e trazer das riquezas de Cristo, das características da vida cristã, para que elas sejam implantadas em nossa vida e nós possamos viver como realmente somos, como verdadeiros cristãos que expressam em vida estas características
que vão nos identificar que nós estamos servindo a Cristo, o Senhor. Então, esta quarta característica é a submissão ao Espírito Santo. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo, porque ele foi o Consolador que Jesus rogou ao Pai e o Pai enviou. E Jesus disse que ele viria para ficar conosco para sempre. O Espírito que o mundo não conhece não pode receber, mas nós o recebemos, nós o conhecemos. Ele habita conosco, ele fez morada em nosso interior e ele é chamado o Espírito da Verdade. O Espírito que ensina, que orienta, que guia, que mostra, que revela, que convence, que capacita. Então, é muito importante nós estarmos alinhados com o Espírito Santo em plena submissão a ele. Como os apóstolos diziam, quando iam resolver qualquer situação, eles diziam, o Espírito Santo e nós. O que é isso? É a submissão. Primeiro o Espírito Santo e nós em obediência ao Espírito Santo juntamente com ele. Não é nós e o Espírito Santo. É o Espírito Santo e nós. Ele tem a primazia. Ele tem a prioridade nestas coisas. E nós devemos seguir esta orientação, porque ele foi enviado com esta finalidade de nos guiar em toda a verdade. A quinta característica da nossa vida em Cristo é que, como o Senhor Jesus viveu aqui na terra, nós também devemos viver de igual maneira. A palavra de Deus diz que ele viveu de maneira humilde. Jesus não se envaideceu, Jesus não se vangloriou, Jesus não se exaltou diante das pessoas, não. Jesus demonstrou a humildade. Ele veio para servir e não ser servido. Tanto é que, quando no dia da ceia, ele, para dar o exemplo do seu caminho, da sua humildade, ele pegou uma toalha, cingiu-se, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. E eles não estavam entendendo. E Jesus disse, se eu, sendo o Senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Ali foi o exemplo maior da humildade de Jesus em baixar-se aos pés dos seus discípulos para lavá-los e enxugá-los. Uma lição importante que Jesus deixou registrada. E nós, agora, passado este momento, nós precisamos aprender a servir ao Senhor com humildade e a viver de maneira humilde diante das pessoas, sem procurar o primado ou a primazia entre as pessoas, mas viver como servos do Senhor, demonstrando esta humildade cristã. É isto que nos leva a estar ligados em plena comunhão com o Senhor Jesus. Então, observe, são características que devem se manifestar na vida cristã agora, diferente da vida de outrora, que era a vanglória, o orgulho, o desejo unicamente egoísta e pessoal em detrimento dos outros, não importando o que pudesse acontecer a outros, contanto que eu pudesse me sair bem em qualquer situação. Agora, com a vida cristã é diferente. Nós temos que estar voltados para servir ao Senhor Jesus e o nosso trabalho em amor e gratidão a Jesus voltado para o próximo. E nesta condição, nós precisamos viver verdadeiramente esta realidade que a palavra de Deus mostra para nós. A seguir, neste capítulo, ele diz, bem, uma vez que vocês já ressuscitaram com Cristo, estão buscando as coisas que são de cima, estão pensando nas coisas que são de cima, a vida de vocês
está escondida com Cristo em Deus. Vocês estão agora demonstrando nesta vida a verdadeira liberdade, o serviço ao próximo, o amor ao próximo, a submissão ao Espírito Santo e a humildade cristã. Então, não se deve nomear na vossa vida ou encontrar oportunidade ou brecha para se manifestar as coisas que antigamente faziam parte do vosso viver. Que coisas eram estas? Então ele diz aqui, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, estas coisas devem ser mortificadas. Elas não devem ter liberdade de se expressar, porque através dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isto era o nosso viver no passado. Agora não. Agora em Cristo é diferente. Agora nós não devemos mais nos deixar levar pela mentira, levar pelo engano, pela corrupção, pela maldade, pela imoralidade, por tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Pelo contrário, conforme relatamos aqui, nosso proceder agora é demonstrar em vida e em comunhão com o Senhor Jesus Cristo que esta vida que recebemos de Jesus, que é uma vida abundante, é uma vida plena, uma vida realizada, uma vida voltada para a eternidade, uma vida em Cristo, que o apóstolo Paulo escreveu: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, esta agora é a realidade da nossa vida em Cristo. Uma vida crucificada, uma vida voltada para servir e glorificar o Senhor Jesus Cristo. E conforme vimos e relatamos, esta verdadeira vida cristã agora deve ter como características, em primeiro lugar, a verdadeira liberdade, porque Cristo nos libertou. Segundo lugar, o serviço ao próximo. Jesus deu exemplo, ele veio para servir e não ser servido. Terceira característica, o amor ao próximo. Jesus veio como resposta do amor de Deus. Nós somos alcançados por amor de Jesus e pelo amor dele nós devemos amar o próximo e levá-lo a Cristo. A quarta característica, Jesus sempre esteve submisso à vontade do Pai e direcionado pelo Espírito Santo. Nós também agora precisamos e devemos ser submissos, obedientes e prontos para o agir do Espírito Santo em nossa vida e por nosso intermédio. Esta é uma característica também da vida cristã. E em quinto lugar, viver uma vida em humildade, não ambicionando coisas altas, mas procurando seguir o exemplo de Jesus, que humilhou-se a si mesmo e foi obediente ao Pai. Nós precisamos viver esta vida diante do Senhor, porque ela vai nos identificar como sendo a vida cristã que recebemos através do Senhor Jesus Cristo. E se assim fizermos, e se tivermos estas 5 características da verdadeira vida que está escondida com Cristo em Deus, certamente o trabalho que fizermos ou a proclamação que fizermos, ela vai encontrar corações carentes e necessitados, porque hão de ver em nós o exemplo
daquela vida que nós estamos proclamando em Jesus, que nós já experimentamos com Ele. E ao estarmos experimentando esta vida cristã, todas estas características vão nos identificar e nos ligar diretamente com a pessoa do Senhor Jesus, de quem somos, a quem servimos, a quem amamos, a quem o adoramos e por quem estamos vivendo neste mundo por conta do amor e do trabalho que Jesus tem para cada um de nós, para que possamos cooperar no seu trabalho e para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, é esta a vida que devemos viver. Vamos vivê-la com toda a intensidade, com amor, com alegria, com dedicação, com comprometimento e não permitir que nenhum resquício da vida anterior venha encontrar uma brecha na nossa vida para nos atrapalhar e nos colocar em dificuldades diante do Senhor, mas que estas características sejam também para nós como uma salvaguarda. No momento em que estamos praticando, as coisas de outrora não encontram oportunidade de vir a nós e assim estaremos nos fortalecendo espiritualmente no Senhor Jesus Cristo. Gravemos isto, vivamos desta forma, demonstremos essas características da vida que o Senhor Jesus possibilitou para cada um de nós e que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.